do animal, a entrada, a abertura nasal. O cavalo tem um divertículo aqui, ó, tá? Chamado de fundo de saco cego, que é o divertículo nasal. Isso é encontrado no cavalo, nos animais domésticos. Essa região aqui, ó, quando eu corto aqui para demonstrar esse corte longitudinal, eu observo que no equino tem uma grande quantidade de pelos no nariz, no vestíbulo nasal. Essa coloração mais escura, que tem a mesma tonalidade da pele do animal, essa região então é chamada de vestíbulo nasal. E esses pelinhos aqui, ó, são chamados de vibriças, tá? Depois que termina a coloração da pele, já tem-se nisso então a chamada cavidade nasal. A cavidade nasal ela é formada, quer dizer, ela é dividida em direita e esquerda por uma cartilagem, tá? Essa cartilagem ela foi retirada aqui, ó, é o septo nasal, que divide a cavidade nasal em duas, direita e esquerda. Na continuação do septo nasal, já no sentido da faringe, né? Nós temos aqui nessa porção caudal aqui, ó, o septo faríngeo. Septo faríngeo. Quando eu introduzo a pinça aqui, ó, pelo meato nasal, eu saio na faringe, mas atravessando aqui, a pinça atravessada, ela sai pelas coanas, tá? Então essa passagem é chamada de coanas, tá? No equino, ou nos outros animais, essa abertura aqui, ó, é o ósteo. Abertura é o ósteo. Ósteo é toda abertura. Osteo, com i. Ósteo é osso. Osteona, osteoblasto, osteoclasto. Nesse caso é ósteo do ducto nasolacrimal. O ducto que sai lá do olho, da carúncula lacrimal, e passa pela cavidade nasal. Vocês viram lá na osteologia, que eu mostrei um dia passando um canudo por dentro, um arame, e desemboca aqui, ó, tá? No ósteo do ducto nasolacrimal, tá? Essa passagem que tem aqui, ó, é o ducto incisivo, é a comunicação da cavidade nasal com a cavidade oral, tá? E ao meio, então, eu tenho o órgão vômero nasal que vai detectar feromônio nos animais. Esse nervo ele vai se comunicar com o bulbo olfatório, tá? Conchas nasais. Essa concha nasal aqui é a concha nasal dorsal, concha nasal ventral, concha nasal média e conchas etimoidais, tá? Meatos. Entre o teto da cavidade nasal e a concha nasal dorsal, onde está a pinça aqui, ó, é o meato nasal dorsal. Entre a concha nasal dorsal e a concha nasal ventral, este meato aqui, ó, é o chamado meato nasal médio, tá? Entre a concha nasal ventral e o assoalho da cavidade nasal, este meato aqui, ó, é o meato nasal ventral, tá? Acabou? O seu deu? Deu. Uhum. Aqui, ó, o ar que passa, circula no meato nasal dorsal, ele tem direção aqui, ó, a mucosa olfatória das conchas etimoidais, tá? O ar que transita, geralmente nessa região aqui, ó, de meato nasal médio, ele vai em direção aos seios paranasais, tá? Só que a troca do ar que fica dentro dos seios paranasais, ela é lenta, essa troca de ar, tá? Geralmente a grande quantidade do ar que passa pelo meato nasal ventral, o meato nasal comum, ele vai em sentido às coanas, segue para a faringe, laringe e traqueia, vai para os pulmões, tá? Aqui na concha nasal dorsal, essa prega aqui, ó, logo no início, na entrada da cavidade nasal, é chamada de prega reta. É a prega reta. Essa prega aqui na concha nasal ventral, essa prega aqui, ó, é a prega alar. E essa prega, indo em direção à base, que pertence à concha nasal ventral, é a prega basal. Então, ó, só para lembrar, vai para a base, prega basal. Vai para o céu, está voando, alar é asa,
prega alar. Vai reta, prega reta, tá? Prega reta, prega alar, prega basal. A concha nasal dorsal só tem a prega reta. A concha nasal ventral tem a prega alar e a prega basal, tá? Geralmente o ducto nasolacrimal ele fica entre a prega basal e a prega alar, tá? Geralmente no vestíbulo nasal, tá? Ou bem no finalzinho dele. Essa região aqui, ó, vocês estão vendo que está cheio de hematoma, de coágulo sanguíneo aqui, ó. Não hematoma, mas coágulo pós-morte. É porque tem um rico plexo venoso entre as conchas nasais aqui, ó, para fazer o quê? Fazer o aquecimento do ar enquanto que ele está adentrando a cavidade nasal, chegando na faringe e seguir. E o tá? esfriamento do sangue, né? Hã? E o esfriamento do sangue, né? É esfriamento do sangue arterial que vai para a base do encéfalo. Nessa região aqui, ó, tem um seio, chamado seio carótico, bem na base da glândula hipófise, tá? Tanto é para o resfriamento como para retirar os hormônios que são armazenados no hipotálamo e armazenados na hipófise do corpo, tá? Assim como também no cavalo, a bolsa gutural ou divertículo da tubulitil já tem essa função também de começar a fazer o resfriamento do sangue que chega via artéria para o encéfalo, tá? Aqui na faringe agora, passando pelas coanas, chegando na faringe, nós temos aqui, ó, vou mostrar assim, essa abertura aqui, ó, tá? É o ósteo faríngeo da tuba auditiva, tá? Ósteo faríngeo da tuba auditiva. Então aqui eu tenho a comunicação no cavalo, no caso, com o divertículo da tuba auditiva, e o divertículo se comunica com o ducto auditivo, com a tuba auditiva até a orelha média, tá? Onde estão os três ossículos, martelo, bigorna, estribo, e já encontram o tímpano, indo para sentido da direção da orelha externa, tá? Agora os outros animais não apresentam esse divertículo aqui, tá? É só a tuba auditiva. Em cima aqui, ó, para cima eu tenho o fórnix faríngeo, tá? Para trás, no sentido caudal, recesso faríngeo, tá? Recesso faríngeo, fórnix faríngeo para cima, tá bom? E aqui eu tenho uma grande quantidade de células para defesa, que são as tonsilas faríngeas para defesa. Então a função é produzir linfócito e macrófago para defesa. Então o vírus se instala aqui, ela já vai. E quando inflama, esse inflamar é porque está aumentando a produção de macrófagos e linfócitos para defesa, para matar o vírus, para degradar o vírus, tá bom? E aí eu tenho então a faringe, essa região aqui. Envolve nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, que é a parte comum para as duas. Então, ó, pro nariz, nasofaringe. Para a boca, orofaringe. E quando as duas se encontram, se comunicam, laringofaringe. Então a faringe tem três divisões: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Isso aqui é faringe. Agora essas cartilagens aqui que vão para a traqueia, isso é laringe. Laringe, tá? Faringe. Beleza? Deixa eu ver o que tem mais. Depois a gente vai seguir na próxima aula, indo aqui para a aula digestório, vai ser o vestíbulo esofágico. A gente vai seguir o sistema respiratório, onde a gente vai ver as cartilagens da laringe, epiglote, aritenoide,